Está começando mais um episódio do IATF em Foco, o podcast da Global Gen. Meu nome é Rafael Cassiolato, sou coordenador técnico e hoje vamos falar em como aumentar a eficiência reprodutiva em fazendas de leite. E para falar desse tema tão importante, estou aqui hoje com dois grandes amigos, um pouquinho maior que o outro, né? Mas estamos aqui hoje com Alexandre Prata e Carlos Consentini. Por favor, Prata, dá um oi para a turma aí, se apresenta. Fala, Rafael. Obrigado novamente pelo convite. Para o pessoal que ainda não me conhece, sou Alexandre Prata, gerente técnico da Global Gen. E hoje aqui estamos num dia bem especial para falar de um tema importante, né? Que é a eficiência reprodutiva em vacas de leite, né? Obviamente que nós estamos aqui com uma celebridade nesse assunto, então nós vamos aprender muito e espero aí que a turma também aprenda bastante. Com certeza. Por favor, Dado, se apresente para a turma aí, dá as boas-vindas. É isso, obrigado vocês pela apresentação aí. Rafael, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Dois grandes amigos, prazer estar aqui com você, Prata, participando desse episódio, desse projeto novo da Global Gen. Espero que os ouvintes aí tenham gostado e aproveitado os episódios anteriores. E aproveite o episódio de hoje também, que vai ser uma discussão e um bate-papo bem legal. Com certeza foi montado aí com muito carinho. Espero que todos aproveitem ao máximo. E para a gente começar, né, falando de eficiência reprodutiva. Primeiro, Prata, o que seria eficiência reprodutiva e como que o Brasil está nessa questão de eficiência reprodutiva nas fazendas de leite? Bom, começando aí da segunda pergunta, para a gente explicar para o pessoal. Infelizmente, ainda no geral, a eficiência reprodutiva no Brasil é baixa, tá? Obviamente, nós temos aí fazendas que têm uma eficiência boa, têm uma alta tecnologia, então são boas no que fazem e aí podem ser comparadas com fazendas de outros países aí, que nem os Estados Unidos, facilmente. Mas no geral ainda é baixo, tá? Nós aí, vamos dizer assim, de uma maneira fácil, a gente tem dificuldade de emprenhar as vacas. Tá, essa é uma realidade brasileira, por N fatores que a gente vai discutir aqui hoje, né? Mas enfim, o que é eficiência reprodutiva, né? Eficiência reprodutiva, assim, de uma forma simples de explicar para o nosso pessoal, é o quê? É a gente ter um bezerro, né, por ano, tá? Ah, mas então é um bezerro a cada 12 meses, Alexandre? Não é assim, sabe? Pode ser 13, 14 meses, né? Tem um intervalo entre partos em 13, 14 meses. Isso aí já é uma vaca altamente eficiente reprodutivamente, né? E, consequentemente, a gente está falando do leite, se ela é eficiente reprodutivamente, na produção ela também será. Então, a gente quer buscar esse tipo de animal que emprenha aí, vamos dizer, cedo, né, após o parto, com 50, 60, 70 dias após o parto, e tem aí um intervalo entre partos de 12, 13, 14 meses. Perfeito. Entrando nesse assunto, gostei bastante dessa sua fala, né? Então, como que a eficiência reprodutiva ela pode trazer assim melhorias econômicas para a fazenda? Então, quer dizer que se uma fazenda ela tem uma eficiência reprodutiva melhor, ela vai produzir mais leite? É isso, Dado? Diretamente, Rafael, quando você sai, por exemplo, de um intervalo entre partos mais prolongado e reduz esse intervalo entre partos, independente do cenário da fazenda, se é uma fazenda de gado europeu, taurino, holandês, por exemplo, ou uma fazenda de gado girolando, cruzado, quando você sai do intervalo entre partos prolongado para o intervalo entre partos menor, você coloca a maioria das vacas no início da lactação durante o sistema de produção durante o ano. E isso faz com que a média por vaca dia aumente. Porque a vaca é mais eficiente quando ela está no início da lactação. Quando ela produz mais leite e o custo de alimentação dela não é tão diferente de uma vaca no final da lactação. Porém, no final da lactação, essa vaca já está perto da secagem e está produzindo menos leite. Então, aumentar a eficiência reprodutiva, consequentemente, você vai aumentar a produção de leite por vaca dia, por vaca ano, por colocar mais vacas no início da lactação no seu sistema de produção. Você diminui o seu DEL médio do rebanho. Perfeito. Então, se eu consigo emprenhar essas vacas o mais cedo possível, diminuindo esse DEL, o custo de alimentação vai ser basicamente muito parecido durante toda a lactação, só que como elas estão no início da lactação, ou seja, próximo ao pico, a gente vai ter uma produção por vaca maior. Perfeito. E agora um assunto, Prata, que se eu não colocasse aqui,
ia nos trazer muito problema. Que esse cara ele já rodou o Brasil inteirinho falando disso. Então agora eu acho que a gente pode pegar na sua canequinha e ir lá fora, tomar um café, porque vai longe. Eu queria que você discorresse um pouquinho para nós do tão famoso ciclo da alta fertilidade. Explica para a turma, de uma maneira simples, aí, o que é esse tão falado ciclo da alta fertilidade. E resumido, né, Prata? Ó, resumir é difícil, vocês sabem que eu gosto de falar bastante, mas para não encher o saco da turma que tá ouvindo aí, Corinho, o ciclo da alta fertilidade hoje é um conceito atual e que tem tudo a ver com eficiência reprodutiva. Ele envolve o conceito da vaca emprenhar no momento certo da lactação, o Alexandre estava comentando, emprenhar no início da lactação, e assim ela vai atingir o intervalo entre partos adequado, o intervalo entre partos curto, e vai ser economicamente eficiente para o sistema de produção. Isso nós já sabemos. Mas o que é um detalhe a mais aí desse intervalo entre partos adequado? Essas vacas que emprenham no início da lactação, que atingem um intervalo entre partos aí de 13 meses, o pós-parto da próxima lactação dela é de muito sucesso. Essa vaca pare com o score de condição corporal adequado, tem muito pouco problema de saúde, tem pouca perda de score de condição corporal no pós-parto subsequente, até ganho de score de condição corporal, e tem uma excelente fertilidade, emprenhando cedo novamente, atingindo assim intervalos entre partos reduzidos dentro do sistema de produção, entrando nesse ciclo da alta fertilidade. Então, quanto mais vacas a fazenda tiver dentro desse ciclo da alta fertilidade, maior vai ser o sucesso econômico da fazenda e é importante para a própria biologia da vaca, como eu comentei anteriormente. Com certeza. Aí, né? Essas são as vacas saudáveis, né? Que elas vão parir aí sempre praticamente um reloginho. Aí cada 12, 13, 14 meses vão parir e vão ter pouquíssimos problemas. Rafael, queria fazer um pequeno comentário aqui Fica para o pessoal vontade. que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que tanto o técnico quanto o produtor, ele vai ter aquelas vacas que estão lá com seus 400, 500 dias em leite. Pode olhar para essa vaca. Ela está produzindo pouco, está gorda, tá? E essa daí é a que não está no ciclo da alta fertilidade. Ela vai parir gorda e vai ter problema para emprenhar na próxima lactação. Então, assim, para a turma enxergar aqui que o dado está falando, é isso aí. A gente quer sair desse tipo de vaca. E a gente tem bastante esse tipo de vaca ainda no Brasil. Tá? E a gente tem ferramentas para isso, né? Então, assim, gostaria também que vocês comentassem, fique à vontade quem quer falar primeiro, sobre aí o que, para a gente buscar melhorar essa eficiência, a gente tem algumas ferramentas. Por exemplo, na primeira IA pós-parto, a gente utilizar IATF ou Observacil, ou os dois, pensando aí em aumentar serviço, em aumentar a concepção e posteriormente aumentar a prenhez. O que seria aí uma relação interessante para a gente cair em tudo isso que vocês falaram? Ciclo da alta fertilidade, a vaca saudável, a questão da quantidade de bezerras, produção de leite. Quais são as ferramentas que a gente possa otimizar essa questão da reprodução, essa eficiência reprodutiva nas fazendas? Perfeito. Quer fazer alguma consideração, Prato? Não, pode começar. Eu acho que, Rafael, essa pergunta é oportuna para a gente tentar dividir o manejo reprodutivo das fazendas em dois cenários. Eu acho que isso é importante a gente fazer hoje em dia nas fazendas leiteiras. Dividir o primeiro serviço pós-parto e os demais serviços. Por que eu falo isso? O primeiro serviço pós-parto é um momento super oportuno para aumentar a eficiência reprodutiva. É um momento que você consegue trabalhar com IATF, por exemplo, e garantir que a vaca vai ser inseminada no final do período de espera voluntário. Então, nesse primeiro serviço, se você quiser, você tem 100% de taxa de serviço, porque você coloca todo mundo num programa de IATF. E, além disso, é um momento oportuno também para trabalhar com programas de IATF mais otimizados, um pouco mais complexos, mas que sabidamente aumentam a fertilidade da vaca. Mudando, saindo de uma concepção de 30%, 35% de vaca em lactação que a gente sempre ouve falar, para casa dos 50%, 55%, 60%, que hoje é uma realidade de fazendas brasileiras ou norte-americanas que trabalham com programas muito bons de ATF que a gente tem disponível hoje para esse primeiro serviço pós-parto. Então eu gosto sempre de dividir o primeiro serviço pós-parto dos demais.
Esse é um primeiro ponto. Outra coisa que eu queria comentar, Rafael, é assim, se a fazenda, provavelmente, né, ela deve ter o seu PEV estabelecido. Perfeito. Por exemplo, eu vou numa fazenda hoje e o produtor me fala que o PEV dela é 50 dias. Né? Então, ele espera 50 dias após o parto e libera essa vaca para reprodução. Eu acho que hoje, na realidade brasileira, nós não podemos mais ficar esperando, né, essa vaca chegar no dia 50 e começar a observar o cio dela para inseminar ela. Meu amigo, nós temos o quê? Já que preparar, por exemplo, 10 dias antes do dia 50 e já começar um protocolo de ATF nessa vaca para que no dia 50, um pouquinho a mais, um pouquinho para frente, essa vaca seja inseminada. Para a gente ter o que o Dado falou, alta taxa de serviço. Né? Esse para mim é o primeiro passo. Fazer esse primeiro arroz com feijão, a gente já sai de uma comodidade muito grande aqui no Brasil, que é o quê? Ficar esperando a vaca dar cio. Nós não estamos mais nesse patamar. Nós temos que sair e ir para um degrau acima, que é o quê? Ser um pouco mais agressivo para dar essa chance para essa vaca emprenhar cedo na estação de monta. Excelente colocação, e eu também enxergo dessa forma. Eu acho que toda fazenda que espera uma boa produtividade, ela tem que começar, a partir do PEV, trabalhar com protocolo. Né? Claro, vaca liberada, apta, protocolo, visando aumentar serviço, e aí a gente pode pegar um retorno em cio depois, beleza. Ótimo. Mas essa primeira, a gente tem que ter certeza de inseminar todas depois do período voluntário de espera. Excelente. Perfeito. Só um comentário, Rafael, que nem você pincelou um pouco agora. Observação de cio de retorno, ela faz parte da rotina das fazendas leiteiras. Muito mais do que fazenda de corte, por exemplo. E ela deve ser implementada. Se tiver tudo funcionando de maneira adequada, a observação de cio de retorno é uma ferramenta importante para aumentar a taxa de serviço, desde que tudo esteja funcionando da maneira adequada. Mas o pontapé inicial, que é o primeiro serviço pós-parto, é como você comentou, é um momento super oportuno para trabalhar com o programa de ATF. E os demais serviços, combinar o uso de observação de cio com IATF também, para as reinseminações. Vamos tirar um mito aqui também, né? Porque ainda muitos produtores falam que a concepção do cio natural seria muito melhor, seria uma coisa melhor, superior ao protocolo de ATF. Nos dados que nós temos hoje, se a gente pegar a primeira IA pós-parto de um programa de ATF ou de cio natural, qual vai ser a diferença dessa concepção? Boa, legal. Quer fazer algum comentário? Pode começar. Acho que essa pergunta é super oportuna, Rafael. Ela existe já há algum tempo. E o que a gente não pode confundir são os diferentes cenários em que as vacas são inseminadas. Por exemplo, uma vaca que não ficou doente no período pós-parto, não teve um problema no período de transição, retornou à ciclicidade normalmente e deu um cio no final do período de espera voluntário, você pode inseminar ela? Pode. Ela vai ter uma boa fertilidade? Vai ter a fertilidade média da fazenda. Tá? É uma vaca boa, não ficou doente e retornou à ciclicidade. Só que se você pegar essa mesma vaca, na mesma faixa de lactação, num comparativo honesto, e colocar um programa de fertilidade otimizado, um protocolo com ajustes, e ainda, se possível, fazer o uso de uma pré-sincronização, você salta essa fertilidade lá para 50%, 55%, que é uma realidade hoje nas fazendas que fazem uso desses programas otimizados. E essa fertilidade é maior do que a vaca inseminada em cio, nesses programas otimizados que a gente tem disponível hoje. Lá atrás, lá em 95, 2000, 2005, quando a IATF começou, junto com o Milo, e começou a ser implementada, o protocolo de ATF se comportava exatamente igual ao cio, em termos de fertilidade. Era os seus 30%, 35% no cio e no protocolo. Hoje não. Hoje nós temos programas otimizados que não só aumentam taxa de serviço, como aumentam a fertilidade dessas vacas de alta produção. Ou seja, eficiência reprodutiva, que é o que a gente vem buscando. Sim. Só um adendo aqui, Rafael, que muita gente, às vezes, aqui no Brasil principalmente isso aconteceu, que a IATF às vezes ficou meio mistificada bastante no leite. Por quê?
que ela era utilizada principalmente nos rebanhos de leite como uma ferramenta para dar chance para a vaca que não dava cio, tá? Ou que não emprenhava no cio. Então assim, aí é uma comparação injusta, né? Porque assim, você está pegando todas as suas vacas problemas que não emprenharam no cio e querendo que a IATF resolva. Ou você está pegando aquelas vacas em anestro que não vão dar cio e querendo que a IATF também tenha um ótimo resultado, né? Comparado com as bonitinhas que o Dado comentou, que deram cio e emprenham bem, né? Então, assim, isso aconteceu muito no Brasil. O pessoal usava a IATF como um remédio para as vacas que não emprenhavam. E aí, obviamente, o resultado não era o bom quanto a gente poderia esperar. Mas se você fizer o que ele comentou, tudo certinho, bonitinho, hoje em dia, no mínimo a gente iguala, mas temos aí uma grande chance de ter uma fertilidade maior do que no cio, desde que bem trabalhado. Ou seja, é uma ferramenta que a gente pode ter aí, pode com certeza, quando bem utilizada, otimizar aí a nossa fertilidade em todos os rebanhos. Um pouco sobre esse ponto que você falou de programas reprodutivos e talvez pré-sincronizações antes do primeiro protocolo de ATF, do primeiro serviço. Nós temos um programa chamado aí G-Sync, que você desenvolveram aí na Exalc, enfim. Queria que você discorresse um pouco sobre isso. Qual é a ideia disso e por que ele otimiza tanto esse primeiro serviço? Você falou aí de 50, 55, 60. Olha que como está distante da nossa realidade atual isso, né? Se uma fazenda de leite hoje tem como ter um índice desse na primeira inseminação, metade das suas vacas está prenha no final do PEV, fantástico. Explica para nós um pouco sobre esse programa e o G-Sync. Boa, Rafael. Aproveitar a oportunidade para falar desse programa que a gente desenvolveu, um programa que a Global Gen recomenda e que os resultados no campo estão excelentes, com uma consistência muito boa e impressionante a gente conseguir ver hoje fazendas de alta produção, 35, 40, mais de 40 litros por vaca a dia, com essas fertilidades de 50%, 55%, ficando cada vez mais frequentes. E isso se deve muito às pré-sincronizações. É uma realidade, por exemplo, na indústria norte-americana já há algum tempo. Essas pré-sincronizações, elas são as principais responsáveis para os programas de ATF terem mais fertilidade do que vacas inseminadas em cio. Por exemplo, o duplo OVSync, amplamente utilizado nos Estados Unidos, algumas fazendas aqui no Brasil usam também, com ótimos resultados. E nós desenvolvemos o G-Sync, que é um programa, vamos dizer assim, um pouco mais adaptado à nossa realidade, que tem funcionado muito bem. Independente de qual programa a gente vai conversar, Rafael, a gente pode entrar um pouquinho a mais daqui a pouco em como eles funcionam. O importante é trabalhar com uma pré-sincronização. Esse é o segredo. Por que isso é importante? Qual que é a função da pré-sincronização? É você induzir uma ovulação nas vacas leiteiras antes do início do protocolo de ATF, preparar elas para o protocolo de ATF, para que elas cheguem no início desse protocolo com um corpo lúteo ativo, produzindo progesterona, que é super importante, e um folículo também responsivo a um GNRH que a gente faz nesse D0 do protocolo. Tudo isso vai melhorar o ambiente endócrino durante o crescimento do folículo, durante esse protocolo, vai aumentar as taxas de sincronização e é o que faz a gente sair de concepções de 30, 35 para concepções de 45, 50, 55. E então as pré-sincronizações, eu costumo dizer que é a ferramenta que fez a IATF no gado leiteiro realmente sair de ser só uma ferramenta para a taxa de serviço para ser uma ferramenta que aumenta também fertilidade. Ou seja, que nem se comentou, eficiência reprodutiva. E temos vários exemplos aí do que a gente pode fazer hoje. Ô Rafael, foi uma aula, né? Ele, como trabalhou bastante com essa parte de pré-sincronização, quem tiver interesse de saber detalhadamente o que é o G-Sync que a gente está falando, como é que é essa pré-sincronização, quais aplicações nós estamos fazendo, né? Indicando, né? Nas nossas redes sociais, por exemplo, no YouTube, tem uma live, acho que de 1h30, que o Dado e o professor Sartori, eles destrincham tudo o que a gente fez, tá? Os resultados, as aplicações, os intervalos, tudo certinho, tá? Para o pessoal poder seguir
certinho qual que é a nossa indicação. Além disso, no nosso site, nas nossas redes sociais, Instagram, tem também lá todo o folder explicando, tá? Então o pessoal não precisa ficar apavorado, sair correndo, tá tudo lá gravado, tá no nosso site, para ter acesso a esse material e acesso aos resultados, tá? Então fica a dica aí para o pessoal buscar nas nossas redes sociais, tem um material bem rico, bem bacana sobre isso. Isso é extremamente importante aí. Quem tiver interesse, a gente temos nossos canais aí de YouTube e tudo mais. Mas um resumão muito mais simples aí, Prata. Esses programas de pré-sincronizações aí, na verdade a gente coloca a vaca no melhor momento possível para fazer um protocolo. E com isso ela responde melhor. De uma forma bem simples, é isso. E o programa em si também é simples, né? Às vezes muita gente está falando, mas para melhorar tanto vai me dar trabalho, vai fazer aquilo. Ele é simples e, além de tudo, eficiente, e nós gastamos muito pouco com isso. Você comentou um pouquinho aí, Dado, que a gente, nesse momento da pré-sincronização, a gente busca um folículo responsível ao GNRH. Então, hoje, a gente está indicando protocolos para vaca de leite que se inicia com o GNRH no D0, junto com a inserção do implante. Explica para nós um pouco mais sobre isso. Eu faço só GNRH? Eu faço GNRH mais benzoato? Qual a função desse GNRH? Eu só devo fazer ele quando a gente já veio de uma pré-sincronização ou em um momento aleatório também é interessante? Boa, Rafael. Legal que você comentou agora no final dos demais protocolos, né? Não só do protocolo iniciado depois de uma pré-sincronização. Quando a gente faz uma pré-sincronização, que nem se resumiu anteriormente, nós preparamos a vaca para ela chegar com um corpo lúteo de 6, 7 dias e um folículo de 6, 7 dias responsivo ao GNRH. Então, sempre que a gente vai começar um protocolo depois de uma pré-sincronização, inicia-se com o GNRH, porque o objetivo é ovular esse folículo, sincronizar a emergência de onda folicular e ter mais um corpo lúteo ainda durante o protocolo, o que é excepcional para a fertilidade, certo? E, além disso, é importante lembrar dos demais protocolos que são iniciados em dias aleatórios do ciclo, seja para o primeiro serviço ou seja para reinseminar as vacas. E aí é importante também o uso do GNRH para as vacas leiteiras nesse início do protocolo. Nós fizemos uma série de estudos, e o professor Zequinha também tem uma série de estudos, onde começar o protocolo de ATF em vacas leiteiras com GNRH, só ele, ou adicionar o GNRH nesse início do protocolo, junto com o benzoato, por exemplo, aumenta a fertilidade das vacas, aumenta a sincronização de onda, aumenta a progesterona durante o protocolo e aumenta a fertilidade. Então, hoje, não deixem de usar GNRH no início do protocolo para as vacas leiteiras. Ô Dado, então assim, para deixar a turma mais, talvez assim, de uma forma mais simples, me corrija se eu estiver errado. O pior seria só o benzoato de estradiol mais o implante. Aí você colocar só GNRH ou GNRH mais benzoato, eles dois funcionam de maneira similar, é isso? Perfeito. Acho que, para simplificar, a recomendação, eu costumo brincar, a recomendação seria não começar só com benzoato. Esse é o pior cenário. Tá. Essa é a menor fertilidade. Então, ou adicione o GNRH, ou comece somente só com o GNRH. Lembrar que quando a gente faz um GNRH no início do protocolo, o objetivo é sempre ovular. Então, lembrar de usar um princípio ativo bom, na dose correta, para ter boas taxas de ovulação. Esse é o objetivo. Isso é muito importante, né? A gente tem que estudar quais são os ativos mais interessantes e a dose. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, porque existem algumas recomendações que a gente pode acertar um pouco mais com alguns ajustes de dose. Comenta um pouco sobre essa questão de ajustar o GNRH no D0, por gentileza. Boa, legal. Hoje, a gente tem no Brasil diferentes opções de princípios ativos, mais do que nos Estados Unidos, por exemplo. Temos gonadorrelina, temos buzerelina e temos lecirrelina, por exemplo. E dos estudos que a gente fez nos últimos anos, a nossa recomendação tem sido trabalhar com o dobro da dose de qualquer um desses princípios ativos. Isso aumenta o pico de LH gerado pelo GNRH e aumenta as taxas de ovulação. Pensando em princípio ativo,
Nós também temos diferença no pico de LH e nas taxas de ovulação, de acordo com os princípios ativos, nas doses utilizadas hoje em dia. Por exemplo, buzerelina, que é o Maxrelin da Global Gen, é um princípio ativo potente, muito bom, e que na dose adequada gera excelentes taxas de ovulação. Comparado com outros princípios ativos, como a gonadorrelina, por exemplo. A buzerelina, nas doses comparadas hoje que a gente utiliza, é mais potente do que a gonadorrelina. Esse é um dos exemplos. Então, escolher o princípio ativo e a dose adequada é super importante. Excelente. Então, vamos lá. Para a gente ter uma boa eficiência produtiva, Prato, vamos ver se eu estou entendendo, né? Vamos ver se a aula gente dele tá começou funcionando. de uma pré-sincronização, correto? Certo. Aí a gente colocou todas as vacas no melhor dia para iniciar um protocolo, visando ter uma boa resposta. O D0 do protocolo, a gente colocou um implante e fez uma dose dobrada de Maxrelin. Show. E aí, como é que vai? O que faz depois? Você falou o começo e não contou o final para nós. Qual seria aí? Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque algumas pessoas, né, dependente do protocolo de 10, de 11 dias, enfim, eles fazem uma prostaglandina, tem pessoas que fazem duas, e às vezes tem algumas pessoas que aumentam a dose aí fazendo uma só. Talvez fazer uma dose meia em um dia só. O que seria mais interessante para a gente buscar aí mais concepção ao final do protocolo? Boa. Eu gostei da historinha que você construiu aí. Só que só eu tô falando, moço. O povo vai enjoar de mim. Não, esse a gente já sabia. É um tema que você gosta bastante, que é vaca de leite. Hoje ele ia brilhar, né? Tá brilhando lá, tá até suado. Nem dormiu à noite. Precisamos mudar o ar-condicionado dessa salinha aqui, viu? Porque tá. Ele nem dormiu à noite, pensando que ele ia falar hoje, Prata. Vamos lá, explica pra nós a sequência aí, que tá acabando o protocolo. Mas essa é legal. A gente fez uma pré-sincronização, iniciou da maneira correta o protocolo, estamos chegando próximo do final dele. E todo protocolo de ATF, seja gado de corte, seja gado leiteiro, tem uma prostaglandina, e se está usando o implante, em algum momento você vai tirar esse implante. E o que é importante a gente entender hoje? Que tem uma parcela dos corpos lúteos que chegam no momento da retirada do dispositivo, seja dia 7, 8 ou 9, que não respondem a uma prostaglandina só. E os que menos respondem são os corpos lúteos jovens. São os corpos lúteos que são gerados da ovulação do D0. Então a gente está fazendo um GNRH, é importante. Só que ovula, gera um corpo lúteo. Ele vai chegar jovem lá no dia do D7, do D8, do D9. Então é importante fazer 2 prostaglandinas no final do protocolo, que nem você comentou. 7,8, 7,9. Isso aumenta a regressão dos corpos lúteos, né? Aumenta a luteólise completa ao final do protocolo. E vai aumentar a taxa de sincronização. E é um ajuste fino que aumenta a fertilidade também. Então hoje, eu gosto muito eu fico feliz de ver que muitas das fazendas já estão com esse ajuste também. Já estão fazendo 2 prostaglandinas. Isso é bem interessante. Eu acho assim que essas 2 doses de prostaglandinas em dias separados, né, no dia 7, depois no dia 8, ou no dia 7, depois no dia 9, já está bem, quase que bem estabelecido na pecuária de leite, tá? E só para lembrar a turma, além assim, de uma forma clara, isso é extremamente importante ter essa morte do corpo lúteo, porque qualquer cheirinho de progesterona no momento da inseminação, essa vaca tem a chance dela emprenhar diminuída assim absurdamente, quase próximo a zero. Então assim, não adianta eu fazer toda a minha pré-sincronização, minha vaca tá com score bom, eu deixei ela no momento ideal, fiz tudo certinho. Se eu falhar na luteólise, ali, né, em vez de fazer 2 aplicações, fazer uma só, e eu chego com uma porcentagem de vaca ainda com progesterona no dia da inseminação, e aí eu tenho a chance dela emprenhar diminuída. Então, assim, não vamos falhar em detalhe, né? Então, assim, tudo isso que a gente está propondo é porque a gente já viu que pode acontecer e pode diminuir a chance dela emprenhar. Perfeito. E acho que só uma coisinha aqui que é bastante interessante e vale a pena falar, a gente usar a dose correta. Porque depende aí, tem alguns ativos aí que algumas pessoas usam meia dose, isso não é interessante de forma alguma, né? Então a prostaglandina é fundamental ao final do protocolo. Então, como você falou, a gente não pode errar ali no finalzinho. Não. Então vamos caprichar, fazer 2 doses de um ativo bom e na dose correta.
E vindo ainda dessa historinha que a gente fez a pré-sincronização, começou o protocolo no ponto ótimo, usamos dose dobrada do Max Relin, só que infelizmente nem todas as vacas respondem iguais, né? Existe tem vacas talvez que não respondam ao final, não expressam cio, enfim. E a questão do implante? Qual seria a importância, nesse momento, da gente trabalhar talvez aí com um implante com uma alta progesterona? Igual a gente tem o ReproSync, que tem 2 gramas de progesterona. Qual seria o impacto e a importância de utilizar ele tanto a primeira vez, quanto as reutilizações dele, Prata? Rafael, esse é um tema bem bacana que você está perguntando, né? E isso, quando a Global Gen foi pensada, né? Foi uma exigência do professor Milo Wiltbank e do professor Richard Persley que se tivesse um implante de alta concentração de progesterona, tá? Como eles praticamente trabalham muito com vaca de leite lá nos Estados Unidos, vacas de alta produção, eles viram que essa progesterona durante o protocolo, progesterona alta, ela é essencial para a vaca ter uma boa fertilidade. E com isso eles pensaram que não, então vamos fazer um implante, né, com alta concentração de progesterona. Foi aí que surge o ReproSync, que tem 2 gramas de progesterona, né? Então, isso dá pelo menos o mínimo do que a vaca precisa, tá? Um implante com alta progesterona, para que a gente atinja aí níveis bons de progesterona durante o protocolo, juntamente com o corpo lúteo que a gente está produzindo, que o Dado explicou durante as pré-sincronizações ou durante a aplicação do GNRH no dia 0 do protocolo, para que a vaca então tenha, né, uma boa fertilidade lá na frente. Então foi pensando nisso, né, que a gente vê que o implante consegue sim dar esse nível aí no, vamos falar assim, caso ela não tenha nada de corpo lúteo, né, então 0 de progesterona dentro dela, que ela tenha aí um nível pelo menos razoável para ter uma fertilidade boa, né? Eu acho que isso aí assim, traduz em segurança, né? Exato. A gente está trabalhando com um produto com alta concentração de progesterona, que permite o reuso, e talvez um terceiro uso a gente pode colocar na pré-sincronização que o Dado falou até agora. Sim, então, sim. assim, é extremamente rentável para a fazenda e vai dar segurança e garantir bons resultados, né? Outro detalhe interessante que a gente não comentou aqui, mas eu acho que é um momento oportuno para nós comentarmos um pouco, na questão de gado de leite, quando que a gente usa o ECG? Quais as situações que a gente deve usar o ECG em protocolos de vaca de leite? É em função de raça, é em função de tratamento, se ela está no composto, se ela está no freestyle, se ela está a pasto. Questão de score, nas mais magras a gente faz. Dá uma explicada para nós, questão de GNRH, acho que você trabalhou com isso. com ECG, né? Agora eu vou deixar pro Prata na aula aí. Bom, assim, eu vou falar um pouco do que a gente tem na literatura para contar um pouquinho de história, porque é um tema, ainda que eu acho que tem um campo bom de estudos, tá? Mas a gente tem uma noção do que indicar, tá? Bom, o professor Pietro fez alguns estudos, né, com o grupo de pesquisa dele, principalmente com vacas holandesas de alta produção, né, testando ECG no protocolo de ATF, e no geral não houve melhora, tá? Então, assim, era igual a não usar. Mas isso para mim é muito simples, né? Em alguns dados já estratificados dentro desse experimento, por exemplo, a gente via lá que vacas magras que recebiam ECG tiveram sim uma melhora na fertilidade, né? Então isso já começa a chamar atenção. Pode ser que em vaca magra, mesmo holandesa, eu possa ter uma melhora na fertilidade usando o ECG. Então eu usaria na vaca magra, porque eu estou vendo que ela está precisando de ajuda, tá? Ainda continuando na raça holandesa, na raça europeia, né? Pode ser Jersey e tal, eu vendo aí que o animal está em anestro, tá? Eu também daria essa ajuda para ela com a utilização do ECG, né? Obviamente, se eu estou fazendo uma pré-sincronização, estou tirando todas elas do anestro, trazendo elas ali com 2 corpos lúteos e tudo mais, provavelmente o ECG não vai fazer nada, né? Mas nessa vaca magra e anestro ou a pasto, com certeza o ECG é uma ferramenta bem-vinda e fácil de utilizar que pode dar resultado. Já pensando aí num gado girolando, né, que nem eu trabalhei bastante com isso no meu doutorado, a gente viu o quê? Um gado girolando, que é a pasto ou semi-confinado, né, devido à questão genética de ter o zebuíno e também da questão nutricional, uma boa parte delas pode chegar em anestro no início do protocolo de ATF, devido aí ao balanço energético negativo. Então o ECG se mostrou eficaz, sim,
principalmente na primeira IATF pós-parto, né? Onde essa vaca provavelmente estava, então, numa maior produção de leite, né? No maior desafio nutricional, ficando em anestro, e o ECG atuando ali na melhora da fertilidade. Então, em gado a pasto, girolando, em anestro, vaca magra, o ECG é super bem-vindo. Perfeito, excelente explicação. Não deixou nem espaço para fazer nenhum comentário, Dado. Zero comentário. Zero comentário. Obrigado pela contribuição. E por último aí, para a gente descansar, a turma que está escutando a gente até agora, o que vocês estão vendo, o que vocês acreditam de perspectivas nesse mercado de ATF que pode impactar positivamente aí a questão do leite, tanto no Brasil quanto fora do país? Existe alguma novidade? O que nós, como empresa, estamos vendo e trabalhando para que cada vez mais a gente possa estar agregando aos clientes, agregando em resultado, fazendo a turma do leite produzir mais leite, ajudando os veterinários? O que vocês estão enxergando sobre essas perspectivas aí futuras em relação ao leite? Bom, eu vou começar, que depois o Dado termina, né? O que eu gostaria de ver no Brasil? Né? Primeiro, assim, lembrando, né? Hoje, eu gostaria de ver mais vacas no leite sendo inseminadas. Nós temos ainda muita utilização de touro, tá? Que não agrega muito na genética, tá? A inseminação no leite é um pouco assim mais fácil, porque eu estou praticamente todo dia com a vaca, 2 vezes por dia. Então é fácil ter essa inseminação. Já é uma tecnologia de fácil acesso ao pecuarista, tá? Então gostaria de ter maior número de inseminação. E além de maior número de inseminação, o maior número de IATF, igual é no corte. O gado de corte hoje, pessoal, quem faz inseminação é 97% através de IATF. No leite isso ainda é baixo, é em torno de 30%, 35%. Então a grande maioria ainda observa a cio. Então para a gente ter esse pulo aí de produção, de eficiência, eu gostaria primeiro de aumentar o número de inseminação e, consequentemente, aumentar o número de IATF junto com as inseminações. Eu acho que, então, com isso a gente consegue ter maior eficiência, melhor taxa de serviço e depois, posteriormente, melhor taxa de concepção e prenhez. Excelente. Dado, por favor. Perfeito. Além da intensificação do uso da IATF no rebanho leiteiro do Brasil, eu acho que eu gostaria de ver, ou isso já começou a acontecer há algum tempo, antes de programa reprodutivo ou qualquer coisa nesse sentido, um direcionamento, um esforço da propriedade ou dos produtores, dos criadores, para bem-estar animal, conforto e instalações. Porque nada que nós conversamos aqui de ajuste de protocolo vai fazer milagre se eu tiver estresse térmico intenso, se eu tiver problemas de período de transição, vaca doente, por aí vai. Então nós temos que dar condição para as vacas de cada vez maior produção ficar num ambiente adequado, expressar a produção de leite dela e conseguir ter boa fertilidade. É possível. Então acho que esse é um caminho que eu vejo as fazendas melhorando. Instalação para vaca em lactação, instalação para vaca seca, instalação para novilha, desde a bezerra. Isso é uma coisa. Acho que para finalizar, Rafael, acho que o que eu gostaria, ou que eu vejo aumentando também o uso já, é a sistematização do manejo reprodutivo para a fazenda leiteira. Isso é um problema que nós temos no Brasil. Variação de manejo, falta de rotina, falta de consistência. Essa é uma das principais diferenças que eu acredito do nosso cenário da indústria leiteira comparado com outras regiões, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, quando as fazendas começarem a implementar as tecnologias que existem hoje, que são muitas e são totalmente aplicáveis e baratas, de maneira rotineira, sistematizada, nós vamos ter taxa de serviço alta, nós vamos ter fertilidade alta, intervalo entre parto reduzido, e vão colocar as vacas no ciclo da alta fertilidade e ter um outro patamar de atividade leiteira. É só implementar as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Excelente. Fazendo um breve resumo do que eu entendi, Prata. Então, primeiro a gente tem que ter essa questão da ambiência, né? Controlar aí as instalações, conforto para os animais, nutrição, calendário sanitário, perfeito. Escolher aí um protocolo reprodutivo
ideal, de acordo com o seu sistema de produção, padrão racial. A gente já falou sobre a pré-sincronização, que a gente vai aumentar aí, principalmente a concepção, trazendo as vacas para o ciclo da alta fertilidade, e as fazendas que têm um DEL médio menor, elas produzem mais leite e sobra mais dinheiro para o produtor. Então, assim, é um ciclo do bem. Além de ser um ciclo da alta fertilidade, é um benefício tremendo. A gente já falou que essa vaca é mais saudável, ela vai ter uma constância de intervalo entre partos, ela vai produzir bem, ela vai parir bem. Então, assim, são ferramentas justamente para a gente otimizar essa eficiência reprodutiva. Bom, eu acho que a gente já falou bastante, né? Vamos deixar a turma acabar de chegar na viagem, quem está na estrada, quem está em casa vendo a gente também, já cansou de ver essas caras de bolacha aqui. Então, passo a palavra a vocês aí, dar um recado final aí e se despedir da turma. Bom, de novo aí agradecer, né, pelo excelente podcast. Acho que hoje foi assim o primeiro aí voltado 100% pro leite. O pessoal pode ter notado aí, deixamos muita coisa para trás, tem muito assunto, reprodução de novilhas, doenças, período de transição. Então, assim, vai ter mais podcast voltado pro leite. Fiquem tranquilos que a gente vai discutir aí de maneira bem legal todos esses fatores aí que impactam a reprodução no leite, né? E espero que o pessoal tenha gostado, né? E não esquecer aí da turma que está acompanhando a gente nas redes sociais de sugerir temas, né? Exato. Sugerir pessoas para a gente que isso. possa convidar para trazer aqui e que possam impactar também aí a vida de cada um. Então, pessoal, fiquem à vontade para mandar essas sugestões para nós, que será muito bem-vindo. E novamente aí, obrigado pelo convite, Rafael. Muito obrigado, Prata. Dado. Obrigado pelo convite. Obrigado por vocês terem aguentado eu falar um monte aqui hoje. Espero que os ouvintes aí também aproveitem a nossa discussão de hoje. Foi um prazer estar na companhia de vocês aqui. E não esqueçam, entenda as ferramentas que a gente tem hoje e implementem os processos nas fazendas. É só isso que falta para a realidade da atividade leiteira no Brasil mudar. E nós estamos à disposição para ajudar todos os parceiros, técnicos e criadores aí a sempre melhorar o cenário deles. Dá tempo das ferramentas funcionarem, né? Às vezes o produtor, o técnico é um pouco imediatista, porque como tem resultado toda semana, aí dá um resultado ruim, aí já muda tudo. Dá um bom e continua. Então, dê tempo para as coisas funcionarem. Mas beleza, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês dois. Agradeço a todos que estão aí até agora nos ouvindo. Vão ter mais episódios, tanto de leite e de corte. Como o Prata falou, deem sugestões nas redes sociais ou no nosso telefone mesmo. Fiquem à vontade. Muito obrigado a todos pela paciência e até o próximo.